Sejam todos bem-vindos ao meu canal Elo de Fé. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura das mensagens do livro Medjugorje em Mensagens, Mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. Hoje será realizada a leitura do ano de 1982, que citam as mensagens de Nossa Senhora, a vidente Maria Pavlovich. Então, iniciamos com as mensagens do dia 4 de janeiro de 1982. Se querem ser felizes, habituem-se a uma vida simples e humilde. Rezem muito e não se preocupem demais sobre os seus problemas. Deixem-nos para Deus resolver e abandonem-se a Ele. Dia 21 de janeiro de 1982. Rezem e jejuem para que entre os sacerdotes reine a paz. Dia 25 de janeiro de 1982. Comovem-me muito as suas orações, especialmente a reza diária do Rosário. Dia 2 de fevereiro de 1982. Gostaria que a festa em honra da Rainha da Paz fosse celebrada no dia 25 de junho. Propriamente naquele dia, os jovens e os fiéis vieram pela primeira vez na colina. Dia 8 de fevereiro de 1982. Vocês me pedem um sinal para que se creia sobre a minha presença. O sinal virá, mas vocês não têm necessidade dele. Vocês mesmos devem ser o sinal para os outros. Dia 10 de fevereiro de 1982. Rezem, rezem, rezem. Creiam firmemente, confessem-se com regularidade, comunguem. É este o único caminho da salvação. Dia 16 de fevereiro de 1982. Sejam sempre alegres. Em seguida, a Virgem entoou, sorrindo, o canto Cristo no teu nome e desapareceu. Dia 19 de fevereiro de 1982. Acompanhe atentamente a Santa Missa. Sejam disciplinados e não conversem durante a missa. Dia 23 de fevereiro de 1982. Há um vidente que lhe pergunta como cada religião tem o seu próprio Deus. A Virgem respondeu: há um só Deus e em Deus não há divisão. São vocês que têm criado a divisão religiosa no mundo. E entre Deus e os homens, há um único mediador da salvação, Jesus Cristo. Tenham fé nele. Dia 25 de fevereiro de 1982. Há um vidente que lhe pergunta se todas as religiões são boas. Nossa Senhora responde: em todas as religiões há o bom, mas não é a mesma coisa professar uma religião ou outra. O Espírito Santo não age com igual poder em todas as comunidades religiosas. Dia 1º de março de 1982. Se soubesse o quanto eu os amo, chorarias de alegria. Filhos queridos, se alguém vier a vocês e lhes pedir alguma coisa, devem dá-las. Eis, eu também estou diante dos vossos corações e bato, mas muitos não se abrem. Eu quero todos vocês para mim, mas muitos não me aceitam. Rezai para que o mundo acolha o meu amor. Dia 2 de março de 1982. Quando vocês sofrem por uma causa justa, as bênçãos divinas serão sempre mais abundantes para vocês. Dia 4 de março de 1982. Anjos meus, não tenhais medo de nada, porque eu estou sempre junto de vocês e os protejo. Qualquer problema que tiverem, chamai-me e eu irei imediatamente até vocês e os ajudarei a resolver as dificuldades do melhor modo possível. Dia 8 de março de 1982. Antes de começar a Via Sacra, rezem sempre, eu creio. Dia 15 de março de 1982. Levem-me a sério. Quando Deus se manifesta ao mundo, não o faz por brincadeira, mas para dizer coisas sérias. Dia 11 de abril de 1982. É necessário se formarem grupos de oração e não somente nesta paróquia. Os grupos de oração são necessários em todas as paróquias. Dia 14 de abril de 1982. Devem saber que o demônio existe. Ele um dia se apresentou diante do trono de Deus e pediu permissão para tentar a igreja por um certo período com a intenção de destruí-la. Deus permitiu ao demônio de pôr a igreja à prova por um século, mas acrescentou: tu não a destruirás. Este século no qual vocês vivem está sob o poder do demônio. Mas quando se realizarem os segredos que lhes foram confiados, o seu poder será destruído. Agora mesmo, ele já começa a perder o seu poder e, por essa razão, ele tornou-se ainda mais agressivo. Destrói os casamentos, levanta discórdias entre as almas consagradas, causa oposição e provoca homicídios. Protejam-se, pois, com o jejum e a oração, sobretudo com a oração comunitária. Carregai com vocês objetos bentos e colocai-os também em vossas casas. Retomem o uso da água benta.
dia 17 de abril de 1982. Essas minhas aparições aqui em Medjugorje são as últimas para a humanidade. Apressem-se em converter-se. Dia 21 de abril de 1982. Quando alguém lhes causar dificuldades, não tentem se defender, mas ao contrário, rezai. Dia 26 de abril de 1982. Muitos dos que se dizem crentes não rezam mais. A fé não pode manter-se viva sem oração. Dia 2 de maio de 1982. Me chamou ao mundo para a conversão pela última vez. Em sequência, não aparecerei mais sobre a terra. Estas são as minhas últimas aparições. Dia 14 de maio de 1982. Os inimigos do Papa querem assassiná-lo, mas eu o protegerei. Dia 20 de maio de 1982. Na Terra, vocês estão divididos, mas são todos meus filhos. Muçulmanos, ortodoxos, católicos, todos são iguais diante do meu filho e de mim. São todos meus filhos. E isso não significa que todas as religiões sejam iguais diante de Deus, mas os homens sim. Não basta, porém, pertencer à Igreja Católica para serem salvos. É necessário respeitar a vontade de Deus. Também os não católicos são criaturas feitas à imagem de Deus e destinadas a alcançar um dia a salvação se viverem seguindo retamente a voz da própria consciência. A salvação é oferecida a todos, sem exceção. Perdem-se somente aqueles que negam deliberadamente a Deus. A quem pouco foi dado, pouco lhe será pedido. A quem foi dado muito, muito lhe será pedido. Somente Deus, na sua infinita justiça, estabelece o grau de responsabilidade de cada homem e pronuncia a sentença final. Dia 25 de junho de 1982, rezai e jejuai. Dia 20 de julho de 1982, no purgatório há muitas almas e entre elas também pessoas consagradas a Deus. Rezem por elas, pelo menos 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias, 7 Glórias e o Creio. Eu os recomendo. Muitas almas estão no purgatório há muito tempo porque ninguém reza por elas. No purgatório há diversos níveis. Os mais baixos estão próximos do inferno. No entanto, aqueles mais elevados se aproximam gradualmente do paraíso. Dia 21 de julho de 1982. Queridos filhos, convido-lhes a rezar e jejuar pela paz do mundo. Vocês têm se esquecido que a oração e o jejum podem afastar também as guerras e, por fim, interromper as leis naturais. O melhor jejum é aquele a pão e água. Todos, com exceção dos doentes, devem jejuar. As esmolas e as obras de caridade não podem substituir o jejum. Dia 24 de julho de 1982. Vocês vão para o céu em plena consciência. A consciência que vocês têm agora. Para o momento da morte, vocês estão conscientes da separação da alma deixando o corpo. É errado ensinar as pessoas que se renasce muitas vezes e que se passa por diferentes corpos. Nasce-se somente uma vez. O corpo lançado à terra decompõe-se depois da morte. O homem recebe um corpo transfigurado. Qualquer um que tenha feito muito mal durante a vida pode ir para o céu se confessar-se, arrependendo-se do que fez e receber a comunhão no final da vida. Dia 25 de julho de 1982. Hoje muitos vão ao inferno. Deus permite que os seus filhos sofram no inferno porque cometeram culpas gravíssimas e imperdoáveis. Aqueles que vão ao inferno não possuem mais possibilidade de conhecer uma melhor sorte. As almas dos condenados não se arrependem e continuam a rejeitar a Deus. E ali o maldizem mais antes do que faziam antes, quando estavam na terra. Tornam-se parte do inferno e não desejam ser libertadas daquele fogo. Dia 16 de agosto de 1982. Precisa-se exortar as pessoas a confessar-se todos os meses, sobretudo na primeira sexta-feira ou no primeiro sábado do mês. Façam isso que vos digo. A confissão mensal será um remédio para a igreja ocidental. Se os fiéis se confessarem uma vez por mês, rapidamente regiões inteiras poderão ser curadas. Dia 8 de agosto de 1982. Meditem todos os dias sobre a vida de Jesus e sobre a minha vida rezando o rosário. Dia 12 de agosto de 1982. Rezem, rezem. Quando lhes digo esta palavra, vocês não a compreendem. Todas as graças estão à vossa disposição, mas podem recebê-las somente através da oração. Dia 18 de agosto de 1982. Pela cura dos doentes é necessária uma fé constante, uma oração perseverante acompanhada da oferta de jejuns e sacrifícios. Não posso ajudar aqueles que não rezam e não fazem sacrifícios. Também aqueles que não estão bem de saúde devem rezar e jejuar pelos doentes. Quanto mais crerem firmemente e jejuarem pela mesma intenção de cura, tanto maiores serão a graça e a misericórdia de Deus. É bom rezar impondo as mãos sobre os seus doentes e também os ungir com óleo bento. Nem todos os sacerdotes têm o dom de cura. Para despertar este dom, o sacerdote deve rezar com perseverança, jejuar e crer firmemente. Dia 31 de agosto de 1982. Eu não disponho diretamente das graças divinas,
mas obtenho de Deus tudo aquilo que peço com a minha oração. Deus tem plena confiança em mim, e eu intercedo as graças e protejo de modo particular aqueles que se consagram a mim. Dia 2 de setembro de 1982. Apressem-se em converter-se. Quando se manifestará sobre a colina o sinal prometido, será muito tarde. Esse tempo de graça constitui para vocês uma grande possibilidade para se converterem e aprofundarem a vossa fé. Dia 7 de setembro de 1982. Antes de toda festa litúrgica, preparem-se com a oração e o jejum após água. Dia 9 de setembro de 1982. Além da sexta-feira, jejum e após água em um outro dia da semana em honra ao Espírito Santo. Dia 16 de setembro de 1982. Queria dizer também ao Sumo Pontífice a palavra que tenho vindo anunciar aqui em Medjugorje: paz, paz, paz. Desejo que ele a transmita a todos. A minha mensagem particular para ele é de reunir todos os cristãos com a sua palavra e a sua pregação e de transmitir aos jovens aquilo que Deus lhe inspirar durante a oração. Dia 20 de setembro de 1982. Para se obter a graça, a coisa mais importante é crer firmemente, rezar todos os dias com a mesma intenção e jejuar na sexta-feira após água. Para a cura dos doentes graves, rezem mais e jejuem mais. Dia 25 de setembro de 1982. O Santo Padre convida a ser incansável e corajoso anunciador da paz e do amor. Ele se sente sempre o pai espiritual não somente dos católicos, mas de todos os homens. Dia 10 de outubro de 1982. Muitas pessoas baseiam-se a sua própria fé de acordo com o comportamento dos sacerdotes. Se o sacerdote não se assemelha à sua grandeza, então dizem que Deus não existe. Não se vai à igreja para ver como age o sacerdote ou para indagar a sua vida particular. Vai-se à igreja para rezar e escutar a palavra de Deus que vem proclamada através do sacerdote. Dia 2 de novembro de 1982. As almas do purgatório esperam suas orações e seus sacrifícios. Dia 12 de novembro de 1982. Não andem em busca de coisas extraordinárias, mas ao contrário, peguem o evangelho, leiam e tudo será claro para vocês. Dia 23 de dezembro de 1982. Todos os segredos que tenho confidenciado se realizarão e também um sinal visível se manifestará. Mas não espereis esse sinal para satisfazer a vossa curiosidade. Este, antes do sinal visível, é um tempo de graça para os que creem. Por isso, convertam-se e aprofundem-se na vossa fé. Quando vier o sinal visível, para muitos será tarde demais. Que a paz de Jesus e o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja sempre conosco. Até breve.